Vamos falar de saúde agora? Hoje é o Dia Mundial do Rim. E aqui no Mulher Demais eu converso com o Dr. Matheus Falcão, que é nefrologista, diretor científico da Sociedade Paraibana de Nefrologia. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Prazer estar aqui com você. Prazer também. Agora, a gente precisa falar sobre esses órgãos que, na verdade, muita gente não entende muito bem a função, né? Qual é a função do rim no nosso organismo, doutor? Primeiramente, bom dia ao público. As pessoas pensam que os rins são meramente filtros, né? Como um filtro de água de casa, que tem o objetivo não só de filtrar as impurezas, os produtos do nosso metabolismo, realmente as coisas que não são úteis mais para a gente, e eliminar na urina, mas ele tem muito mais funções. Ele produz hormônios que ajudam, por exemplo, ao cuidar da anemia, ela ajuda no metabolismo da vitamina D, ajuda no controle da pressão, da hidratação do paciente. São várias funções, então, né? E a gente merece ter uma atenção mais cuidadosa para a saúde dos rins, né? Já que a gente está hoje no Dia Mundial do Rim, quais são os principais cuidados? O que é que a gente deve fazer para manter essa saúde? A saúde do rim, ela pode ser preservada através da adoção de hábitos de vida saudáveis. Se hidratar de maneira adequada, você controlar a quantidade de sal que você come, controlar o diabetes, controlar a pressão alta, não fumar, praticar exercício físico e, o mais importante, dosar a creatinina no sangue. O exame de sangue, ele pode diagnosticar de maneira precoce a doença renal e você pode intervir de maneira eficaz para evitar a progressão dessa doença. Então, um exame de sangue simples, você já consegue perceber se tem algum tipo de alteração e já ir direto, então, no problema. É simples, barato, gratuito Sim. e disponível em qualquer unidade de saúde que você for. Muito bem. Agora sim, para que apareçam as doenças renais, quais são os principais fatores de risco? Tem alguma coisa a ver com genética, com a idade do paciente? Explica pra gente, doutor. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 150 mil brasileiros que estão em doença renal estágio final. E aí, os pacientes que têm maior risco de desenvolver essa falência renal, está em primeiro lugar aqui no Brasil, pacientes com pressão alta. Em segundo lugar, pacientes com diabetes. Mas abuso de anti-inflamatório, história familiar é muito importante. E aí, dentre as doenças familiares e as características genéticas, a doença renal policística, com vários cistos e rins de tamanhos aumentados, são fatores de risco importantes para desenvolver doença renal. O que acontece muitas vezes, quando a gente fala sobre a saúde do rim, a pessoa já lembra das pedras, né? Enfim, essas pedras, enfim, como é que é o nome científico mesmo? Que chama técnico? Litíase. Tá, litíase. A gente está até vendo aí na ilustração, fica mais fácil de explicar. É mesmo muito comum? Acontece em uma parcela específica da população? Por que acontece também? É muito prevalente. Pode acontecer tanto por alteração genética, hereditária, familiar, que você elimina mais cálcio do que o necessário na sua urina, ou por conta de um sinal urinário de uma doença metabólica sistêmica no corpo inteiro. Muito comum em pacientes, principalmente homens, quando vai partindo para a terceira, quarta década de vida, que vão associando a diabetes, pressão alta, obesidade e um consumo exagerado de carne. O paciente que tem pedra nos rins, um episódio, você ainda pode necessitar de intervenção, avaliação, até uma consulta com um urologista. Mas se você teve mais de um caso de pedra nos rins, mais de um caso de cálculo renal, você precisa fazer uma investigação metabólica com um nefrologista. Importante, né? Essas doenças renais, as mais comuns, elas podem evoluir para algo mais grave, doutor? Qual é o sinal de alerta aí também? E as formas de tratamento para que isso não aconteça, né? Perfeito. O paciente, quando tem doença renal, nas suas fases mais iniciais, pode ser completamente assintomático, não sentir absolutamente nada. Sintomas como edema, falta de ar, inchaço nas pernas, palpitação, insônia, tremores, soluços, vômitos, são mais comuns em fases mais avançadas. Certo. Para poder a gente não enfrentar essas situações, o mais importante é fazer o rastreio, é fazer a dosagem da creatinina no sangue de maneira anual e de acordo com o resultado, você estratificar isso. O paciente que eventualmente evolua com falência renal, ele vai precisar de alguma terapia que faça esse suporte ao teu rim que está funcionando menos de 15, 10%.
e aí a diálise ou o transplante são opções para esse tratamento. Muito bem. Alertas importantíssimos, não somente para hoje, né, o Dia Mundial do Rim, mas valendo para a vida, né, minha gente? Não dá para negligenciar a saúde. Eu sempre falo isso aqui no Mulher Demais. E lá na frente você tem um problema que podia ter sido evitado antes, né? Eu tô vendo que você tá com uma camisa. Tem algum tipo de programação aqui Sim. na Paraíba para o Dia Mundial do Rim ou para o mês inteiro, doutor? O Dia Mundial do Rim vai ser comemorado aqui. A gente teve a reativação da Sociedade Brasileira de Nefrologia da Paraíba. A gente vai fazer mais de 20 ações aqui na cidade de João Pessoa e mais inúmeras, tanto no sertão, no interior, para que a gente possa conscientizar a importância de cuidar dos rins e a importância da saúde renal. E vai acontecer em locais como a Lagoa, a Orla, inclusive com dosagem de creatinina no local, com aparelhos específicos que em menos de 1 minuto você vai ter sua creatinina dosada. Muito bom, né? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, entender um pouco melhor sobre essa programação, vai lá no Instagram do Dr. Matheus, é @MatheusFalcãoNefro. Lá você vai passando as informações para o pessoal, então, né? Muito obrigada, Obrigado viu? Até a você, próxima. Muito bem.